Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. É, nessa sexta-feira, o meu amigo Josenir Teixeira fez uma provocação bem interessante sobre a questão dos custos hospitalares dentro da área, né, que é um dos focos de estudo dele, que é o hospital. E é uma discussão bem interessante sobre a questão dos modelos de remuneração e que ainda se faz muita discussão sobre o modelo de remuneração, mas não se chega a lugar nenhum sobre qual que é o melhor modelo ou qual que seria o mais efetivo modelo de remuneração em saúde. É, eu acredito que na área de saúde a gente tem atores diferentes, com visões diferentes e cenários muito específicos. Uma coisa é você falar de remuneração em um hospital, outra coisa é você falar de remuneração em um laboratório, outra coisa é fazer uma remuneração baseada numa clínica ou num profissional, no ato profissional daquele médico ou de um fisioterapeuta ou um nutricionista, né? Ou de uma enfermagem ou de um farmacêutico, né? São modelos de atenção totalmente distintos e bem desconectados, assim, vamos falar assim, do processo normal que seria um modelo de remuneração. A maioria das vezes que quando a gente fala em modelos de remuneração, a gente sempre fala, o mais comum aqui no Brasil é o pay for fee, né? O pagamento por serviço. E na verdade o pay for fee, ele é um dos modelos mais injustos se a gente for pensar em termos de resolutividade. Ele é um modelo que existe desde 1930, né? Então você usa aquilo que você paga. E dificilmente você encontra um modelo de remuneração que seja por performance, seja por qualidade assistencial, seja por diferencial, que realmente enquadre dentro de uma realidade de um hospital, ou de uma clínica, ou de um centro de saúde, né? A gente sempre vê o modelo de remuneração ser muito fortemente baseado na argumentação das operadoras e do governo federal. A gente não tem uma forma de remuneração que seja específica para cada agente. Isso acaba gerando uma série de bolhas de remuneração que não poderiam ser pensadas dessa forma. A remuneração de um hospital ela é muito diferente de uma remuneração de uma clínica ou de um laboratório. O custo do hospital não é simplesmente o custo da hotelaria, não é o custo da disposição, é um custo muito mais amplo. Imagine você chegar, por exemplo, num lugar e ter medicamentos à disposição, ou seja, uma farmácia à disposição, profissionais de saúde à disposição, é, infraestrutura básica, luz, telefone, informática, energia elétrica, água, asepsia, limpeza, tudo isso disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E esses custos, eles têm uns momentos de pico e de ociosidade. E se a gente for falar em hospitais filantrópicos, a gente tem ainda a realidade de remuneração do SUS, né, que é uma das realidades mais injustas para os hospitais filantrópicos que existem, né? Os hospitais filantrópicos, eles não sobrevivem com o modelo de remuneração do SUS. Então você tem que pensar estruturalmente e assistencialmente num modelo de atendimento que funcione para N players, né? N jogadores. E isso acaba gerando um grande volume, né, de desconformidades, de análise, de viabilidade, e as instituições elas acabam não conhecendo qual que é o custo real de um paciente para ela. Elas conhecem o custo setorizado, por exemplo, né? Ela conhece o custo do paciente no pronto-socorro. Ela conhece o custo do paciente em um
eh, em um bloco cirúrgico. Ela conhece o custo do paciente em um apartamento, uma enfermaria, mas ela não conhece o custo sem aquele paciente, né? Se você tirar um elemento, uma variável desse cálculo, você fica totalmente perdido, né? E é uma forma que a gente tem de enxergar essa situação. Seria um modelo oferta-demanda, né? Mas para um hospital, para ofertar uma demanda, né, para ele disponibilizar aquilo ali, ele tem gastos muito altos, né, com infraestrutura, com abastecimento, oxigênio, medicamento, equipe, limpeza. Então, se a gente for pensar em custos, né, aquilo ali a gente está falando de uma infraestrutura gigante que é montada, às vezes, para ficar ociosa, né? E você não tem como provocar demanda nessa ociosidade, né? É engraçado a gente pensar assim, um hospital ocioso, né? Um hospital fica ocioso, mas é a boa realidade dos hospitais brasileiros, né? A gente tem demandas reprimidas agora, principalmente pós-Covid, mas a gente ainda não conhece esses valores de quanto custa efetivamente manter um hospital parado, sem paciente nenhum, né? A gente conhece o custo quando entra o fator paciente. E isso faz toda a diferença na hora de se pensar no modelo de remuneração para esses atores de saúde. É muito engraçado a gente perceber que a gente está dentro de uma discussão que é pautada principalmente em remuneração, mas não se entende que a remuneração ela não pode ser específica ou genérica demais. Ela tem que ser focada em cima da atividade econômica que é exercida. Então, por exemplo, o pagamento por performance, o pay for fee, por exemplo, ele não, ele considera simplesmente um elemento humano, o ato profissional, mas ele não considera todas as outras variáveis que estão embutidas naquele processo, né? Então isso acaba gerando uma série de situações de defasagem, né? Tanto de investimento por parte daquele prestador, quanto por parte de crescimento e infraestrutura. Se a gente for lembrar que as idades dos nossos hospitais, a maior parte delas já passou dos 40 anos, né? Principalmente no interior do Brasil, a gente vai ver que a margem para investimento em novas estruturas, tirando-as da iniciativa privada, ela é muito pequena. Os hospitais filantrópicos eles dependem muito de emendas parlamentares e, e contribuições de outras entidades ou das prefeituras para manterem as portas abertas e até realizarem benfeitorias. Chama a atenção de que investimentos externos eles acontecem, mas eles não resolvem o dia a dia. Eles resolvem problemas específicos, mas o dia a dia dos hospitais eles não resolvem. E se você parar para pensar criticamente, analiticamente sobre esse problema, você vai ver que a gente tem um longo caminho de debate sobre essas formas de remuneração e de critérios, né, de posicionamento sobre esses custos hospitalares. A gente não vai chegar numa conta simples de ser feita e a gente nunca vai chegar num modelo de remuneração que seja socialmente justo e seja representativo para sem pensar em estratificar corretamente esses custos, né? O modelo tem que ser repensado, tem que ser discutido, tanto do SUS quanto da iniciativa privada e quanto dos planos de saúde. A ANS fomenta muito pouco esse debate ainda, né? A gente tem N tabelas de remuneração e todas elas são
focadas muito no ato médico, mas não no processo hospitalar em si. Então isso acaba matando uma parte do ato de gerir corretamente um hospital. Então a gente tem um longo caminho ainda pela frente em termos de debates e fronteiras sobre remuneração no Brasil e que precisam ser levadas a sério, né? Não adianta a gente querer ter uma experiência Einstein num hospital que tem uma infraestrutura SUS, né? E não adianta você querer ter uma boa assistência médica num mercado que ainda é extremamente e desigualmente remunerado, né? É um fator assim muito complexo para a gente entender corretamente como que a gente vai conduzir esses diálogos. E esses diálogos são importantes de serem conduzidos e refletidos. Vale a provocação do professor Josenir. Eu acho que a gente precisa de debater isso muito seriamente e que a gente não pode deixar passar isso mais em branco. A sociedade nesse ano, principalmente com esses índices inflacionários, ela precisa debater realmente a questão dos modelos de remuneração para que haja justiça, para que haja equidade e para que haja uma correta distribuição dos valores dentro do modelo de remuneração. É isto o que eu tenho para dizer hoje. Vale a pena o debate, eu acho que a gente tem que brigar muito por isso. E a proposição do professor Joseni está correta, eu concordo com ele. Temos que debater muito isso. E eu espero que a gente faça parte desse debate, né, enquanto agentes de saúde. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, dê o seu like, comente, participe e, como eu sempre digo, não passarão.